Número 6. Aleluia. Quero agradecer a oportunidade que o pastor Eliseu me dá de mais uma vez estar aqui com os irmãos. É a terceira vez que eu venho a essa congregação. A primeira vez vim louvar e adorar o Senhor junto com os irmãos. A segunda eu trouxe uma palavra e mais uma vez estou aqui. E o Senhor me deu esta oportunidade. Trago a saudação do meu pastor Alexandre Damião, pastor do campo de Araras. Saudação para os irmãos e também dos irmãos da congregação do Jardim Fátima, lá da cidade de Araras, congregação que nós estamos dirigindo ali. Romanos capítulo 6. Glória a Jesus. Eu tenho ouvido Deus falar comigo desde o começo do culto e eu tenho certeza que você também. Aleluia. Romanos capítulo 6, verso 19. Aleluia. Falo como homem, não pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros, para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros, para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu fiquei buscando uma palavra para trazer para os irmãos, mas o Senhor me colocou no meu coração de falar um pouco com relação a essa passagem, que foi uma passagem que muito falou comigo no começo da minha conversão. Eu tenho certeza que os irmãos, em algum momento, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente começa a ler e estudar, e a gente olha um texto e vê para quem o escritor escreveu, com qual intuito ele escreveu, qual era o objetivo daquela escritura. E à medida que nós vamos nos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos aprendendo e vendo muitas vezes que às vezes uma coisa que está escrita de um jeito tinha um endereço para um determinado problema, para uma determinada dificuldade que a igreja estava sofrendo naquele momento. Mas eu tenho certeza que quando nós nos convertemos e a gente vem para a casa do Senhor muitas vezes sem conhecer direito a palavra de Deus, a gente começa a abrir a Bíblia e pede: Deus, fala comigo. E a gente abre e a palavra do Senhor fala com a gente. E a gente muitas vezes não analisa o contexto ou o que é que o texto. A gente vê aquilo que está escrito literalmente para falar com a gente. E quando eu me converti, eu abri um dia a Bíblia e caiu justamente nesse texto aqui. E mais especificamente, no versículo de número 21, que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos próximo do fim do mês de outubro. E no ano de 2004, eu morava na cidade de Bauru e arranjei um trabalho na cidade de Araçatuba. Fui para lá, comecei a trabalhar, e lá eu conheci pessoas diferentes. Lá eu comecei a gerenciar a zona azul da cidade, e naquele lugar eu conheci uma pessoa especial para mim. Minha esposa. Está ali minha esposa. Dá um tchauzinho para todo mundo ver você. Glória a Deus. A mulher linda. Minha esposa. E ela já frequentava a casa do Senhor, ela já conhecia Deus e ela, conversando comigo algumas vezes, me falava de Jesus. Para que os irmãos entendam, a minha família não havia ninguém que servia a Cristo. A minha família era uma família de espíritas,
kardecistas e candomblecistas. E aquilo vinha de geração em geração, e eu estava acostumado com aquilo, fui criado nesse ambiente. E até então, ali com 30 anos de idade, eu só estava acostumado com aquilo. Mais ou menos lá pelos 20 anos de idade, eu comecei a pensar, e um dia eu pensei assim, nós estamos vivendo cada dia, todos os dias, como se fosse mais um dia. Eu acredito que um homem precisa buscar a Deus. Quem me falou isso? Ninguém. Eu simplesmente senti aquilo naquele momento. Eu tenho certeza que era o Espírito Santo de Deus falando comigo. Aquele sentimento veio para mim e eu comecei a procurar a Deus. Eu comecei a procurar a Deus. Eu fui em todos os lugares. Fui na igreja evangélica, fui na igreja católica, fui no budismo, Sheichonoye, fui mais ainda nos terreiros de candomblé e umbanda, mesa branca, fui num cromoterapia, astronomia, enfim. Saí procurando um lado, outro e outro. Por quê? Porque eu senti um vazio que precisava ser preenchido. E um dia, nessa procura, eu entrei num terreiro, e um daqueles demônios que estavam manifestados ali disse, olha, o homem precisa ter uma religião. Se ele não tiver uma religião, ele está perdido. E aquilo veio de encontro àquilo que eu estava pedindo. E eu falei assim, puxa, eu acho que aqui é o lugar. E me ingressei naquele lugar, comecei a fazer todas as coisas ali que era necessário para se desenvolver, fiquei ali trancado no quartinho, fiz todos os sacrifícios necessários e tudo mais, e comecei a me desenvolver ali. Foram 8 anos naquele lugar, galgando cada vez mais hierarquicamente ali dentro, cheguei a ser o segundo daquele terreiro, naquela cidade. E fazia tudo o que tinha que fazer. Fazia as coisas para as pessoas, fazia as coisas para mim, e buscava, sempre, preencher um vazio. Então, quando eu queria alguma coisa, eu buscava naqueles deuses, com D minúsculo, tá bom, meus irmãos? Buscava naqueles deuses uma resposta. E em alguns momentos, algumas coisas vinham rapidamente para a minha vida, o que trazia uma certa satisfação. Mas como nós sabemos, o que o inimigo dá não é dele. Então, muitas vezes, ele tirou de alguém para entregar para você. Isso durava um tempo e daqui a pouco aquilo se acabava. E ia embora. E você tinha que fazer de novo, e de novo, e de novo. E muitas vezes, a gente vê na casa do Senhor, pessoas que realmente falam, olha, eu era terrível. Eu fui assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, para tentar mostrar o quanto Deus fez na vida dele. Mas, quando eu ia falar das coisas que aconteciam comigo, e eu pedindo para Deus, eu cheguei neste versículo, das coisas que agora vos envergonhais. Eu não falo disso toda hora, eu não falo disso com todo mundo. Mas quando eu tenho a oportunidade, eu falo disso. Do que Deus fez na minha vida, o quanto fez. Porque eu sei que isso muitas vezes edifica a vida de pessoas que estão tentando, estão intercedendo, estão buscando, estão pregando para as pessoas, e talvez venha o tempo passar e fala, não vai dar, não vai acontecer, aquela pessoa não tem jeito. Muitas vezes eu também me deparei com essa situação. Eu não vou pregar para o meu chefe, porque ele é uma pessoa bem de vida, ele trabalha, ele nem me ouve. Eu não vou pregar para aquele que eu sei que tem mais condição que eu, porque ele não vai me dar crédito. Eu sou mais humilde, eu sou menor que aquela pessoa. E muitas vezes a gente deixa de falar para as pessoas. Muitas vezes a gente deixa de fazer isso. Mas a minha esposa, na época, começou a falar comigo e me confrontar com relação à minha fé. E eu, como todo espírita, disse, não, todos os caminhos levam a Deus. Então eu não desmerecia a fé dela, não desmerecia a fé daquelas pessoas, porque eu entendia que a igreja fazia um bem para a sociedade. Eu acreditava que aqueles que vão para a igreja, eles param de beber, param de fumar, param de usar droga, acertam a sua família. Eu via isso
na vida das pessoas. Mas eu nunca acreditava que isso era por conta de Jesus em suas vidas. Eu acreditava que era um trabalho social que a igreja fazia e que era importante ter igreja. Por isso eu não os desmerecia, mas simplesmente não acreditava. Por quê? Porque eu acreditava que nos deuses em que eu estava louvando e adorando eram que realmente faziam a diferença. E por que eu via isso? Porque eu via coisas acontecerem que fortificavam a minha fé. Eu via aquilo acontecer e falava, realmente acontece. E eu, como um bom teimoso, a minha esposa falou assim, não, mas assim é diferente, vamos lá que você vai ver e tudo mais. Eu morava em Bauru e trabalhava em Araçatuba. Então eu ia na segunda-feira, ficava a semana toda e vinha embora no final de semana. Então, como eu estava lá durante a semana, eu fazia, eu vou com vocês na igreja. E comecei a frequentar a igreja para mostrar para ela que Deus era um só. E aí vocês já podem imaginar. Eu começo a ouvir a palavra, o Senhor vai falando, usa o pastor, usa uma irmã, usa o irmão. A gente vai ouvindo o culto, vai vendo que louvores bonitos, vê pessoas chorando, vê pessoas realmente sentindo a presença de Deus. E como toda pessoa, quando termina o culto, que você trouxe um amigo, um conhecido, um parente, você... E aí, como é que foi? Quando o pastor faz um apelo, a pessoa fica olhando para você assim, esperando que aquela palavra tenha falado com você e que você vai lá na frente. Porque é por isso que a gente intercede pelas pessoas, para que ela conheça Jesus e venha servi-lo de coração. Eu olhava para ela e falava assim, boa palavra, bonito. Falou com você? Bonito, foi bom, foi bom. E assim a gente veio. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu ia para a igreja, ouvia a palavra. Mas o que aconteceu nesse período? Quando eu voltava para aquele lugar, e nas sessões que aconteciam ali, aqueles demônios que se manifestavam um dia disseram assim, tem gente aqui que está indo em lugar errado. Está andando por lugares que não são bons. E eu olhava aquilo e não entendia, e ficava procurando entre aquelas pessoas que frequentavam ali, para quem é que era aquela palavra. Um dia, mais especificamente, um deles se levanta e diz, tem gente aqui que está trocando o ferro e o cobre que tem na mão para trabalhar e conquistar as coisas, pela promessa de ouro e prata numa vida futura. Naquele momento, pela primeira vez, eu me lembrei de uma pregação que eu tinha ouvido na igreja. Porque eu me lembrava que na igreja a gente ouvia da promessa da salvação. Na igreja a gente ouve que Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Nós, ouvindo aquilo é a semente que brota num terreno. Todas as vezes que a gente vem para a casa do Senhor e ouve a palavra do Senhor, por mais que pareça que ela não falou com você, a semente foi plantada. Se você trouxe alguém alguma vez, pregou para essa pessoa, você colocou uma semente ali. Quanto tempo demora para essa semente germinar? Depende da semente. Aqueles que já passaram pelas aulas de ciência e já colocaram um brotinho de feijão em cima do algodão, sabem que é rapidinho para brotar. Mas tem outras sementes que demoram muito mais. Mas naquele dia eu me lembrei e falei assim, eu acho que está falando comigo. E eu comecei a pensar, onde que eu estou indo que não está agradando? Porque eu sempre fui muito dedicado àquilo que eu fazia. Todos os sacrifícios que pediam, eu fazia dobrado. Levava aquilo muito a sério. Levava tão a sério que eu falava para as pessoas, olha, eu encontrei um caminho. Eu tentava levar as pessoas para aquele lugar, porque eu acreditava naquilo. Eu via resultados práticos em pouco tempo. Não era tudo que a gente conseguia, mas muita coisa conseguia. E quando eu voltava para aquele lugar, e todas as vezes que falavam que tinha gente indo em lugar errado, meu coração apertava.
Até que um dia, um deles foi muito claro, disse, você está indo em lugares que nós não estamos gostando. E eu ficava pensando, eu vou trabalhar, eu vou jogar bola de vez em quando e estou indo na igreja. Aquilo foi uma dificuldade para mim. Por quê? Porque eu não estava indo na igreja para trocar de religião. Eu não estava indo na igreja para adorar a Deus. Eu estava indo na igreja para provar para minha esposa que, na verdade, Deus é um só e que todos nós chegamos a Deus por caminhos diferentes. Então aquilo foi um nó para mim. Porque eu acreditava que eu estava indo lá para buscar o mesmo Deus que eu achava que estava adorando lá. Eu falei, como que pode? Ir à igreja é ruim? E aquilo começou realmente a dar um nó na minha cabeça. E aí, num determinado dia, eles disseram assim, olha, aquele que te protege está muito bravo com você. E se você não sair de lá e voltar para cá e ficar aqui, exclusivamente aqui dentro, trabalhando dentro desse terreiro, ele vai virar as costas para você e não vai mais te ajudar. Nesse dia, eu me lembrei então, que todas, não foram poucas vezes, todas as vezes que eu vim à casa de Deus, eu ouvia dizer que Deus é fiel. Eu ouvia dizer, eu me lembrei da pregação que eu tinha ouvido do filho pródigo. Eu não sabia onde era, eu não sabia que capítulo era, eu não sabia que versículo era, mas eu me lembrava muito bem daquele que estava na casa do pai, saiu, fez coisas horríveis e terríveis, mas quando voltou, o pai o pegou de volta, abraçou, estava perdido, voltou. Aquilo eu me lembrava como se tivesse ouvido naquele dia. Aquilo para mim foi impactante, porque eu falei assim, como aquele que eu tenho sacrificado, aquele que eu tenho me dedicado os últimos 8 anos da minha vida, disse que virou as costas e que não vai mais me ajudar. Verdadeiramente eu devo estar servindo o Deus errado. Isso começou a ser muito difícil para mim. Porque eu fui colocado contra a parede. Eu tinha que sair do trabalho, pedir as contas, voltar para outra cidade e ficar lá. Se desenvolver 100% do tempo. Nesse momento, falar assim, ó, se você fizer isso, você vai ser elevado a um outro patamar. Você vai fazer coisas maiores. Vai ser mais poderoso. Mas eu ficava pensando, eu não quero isso. Porque aquela palavra de dizer que aquele que me protegia virou as costas foi muito pesado para mim. Eu acreditava naquilo. Eu achava que realmente eu estava fazendo o certo. E aí eu comecei a dizer, eu acho que eu vou ser crente. Mas, quando eu tomei essa decisão, a situação foi a seguinte, ó, ou você faz, ou você morre. Ou você vem embora, ou nós vamos acabar com aqueles que estão pregando para você. Eu tinha medo, porque eu via terrivelmente o quanto eles fazem mal para as pessoas. Por isso que eu falo desse versículo, das coisas que agora eu me envergonho. Eu tenho vergonha de dizer das coisas que eu fiz. Eu não me alegro de dizer, olha que transformação, eu tenho vergonha. Eu queria, hoje, olhando para a minha vida, eu queria ter nascido dentro da casa do Senhor, crescido, passado por adolescentes, jovens, estar sempre na casa do Senhor. 30 anos da minha vida que eu perdi porque eu não conhecia a Deus. Quando eu, diante dessa situação, eu falei, eu vou embora. Peguei as minhas coisas e fui embora. Saí e voltei para lá, fiquei ali. Isso foi no dia 9 de outubro de 2004. Neste dia, eu e minha esposa já estávamos nos olhando com olhares apaixonados. E ela disse, eu deixei ela sozinha, eu disse para ela, eu tenho que ir embora. Continue na casa do Senhor, continue na igreja, continue servindo a Deus, porque eu comecei a observar que ela estava ameaçada. Não saia da casa do Senhor, continue aí. E ela falava, mas e nós? Eu falei, nós não tem mais, eu vou embora, porque eu tinha medo. E fui embora. Foram 21 dias.
em que ela começou a buscar o Senhor em oração, em jejum, buscando ao Senhor. Uma vez, ela foi até uma igreja, apresentou o pedido para um pastor, o pastor olhou e falou assim, da macumba? Esse povo não tem jeito não, melhor deixar para lá. Quantas vezes a gente fala para as pessoas, elas simplesmente ignoram. Ah, aquele lá não tem jeito, aquele lá já foi, já falamos, já tentamos, e ainda disse, se ele já foi na igreja e não aceitou a Cristo, não vai mais. Deixa para lá, é livramento de Deus ele ter ido embora da sua vida. Mas ela dizia assim, Senhor, se não for para ser meu esposo, mas salva ele. E começou a buscar. E eu fui embora. Entrei naquele lugar, estava sendo vigiado, as pessoas olhavam para mim, ficavam prestando atenção para ver se eu não ia sair dali. E durante 14 dias, eu com uma tristeza muito grande, muito triste, mas eu ficava pensando nas coisas que eu ouvia na igreja, no quanto o povo de Deus é feliz, no quanto as pessoas que servem a Cristo são felizes. Eu conhecia crentes de trabalho, conhecia crentes às vezes na rua, que olhavam para mim e falavam assim, vai para o inferno se continuar fazendo isso, vai para o inferno se continuar fazendo isso. E quando eu conheci a família da minha esposa, eu fui até a casa deles. Para mim, crente era tudo chato, porque toda vez que eu falava que eu ia num terreiro, olhava para mim e falava, você vai para o inferno desse jeito. Mas ela nunca falou isso para mim. Ela disse, o meu Deus é um Deus de amor, Ele te ama. Até porque, como é que você vai apresentar um inferno para uma pessoa que não crê em inferno? Como é que eu vou ter medo daquilo que eu não acreditava? Então, muitas vezes, quando a gente fala para as pessoas, olha, você vai para o inferno, não adianta. Se a pessoa não acredita no inferno, não adianta você falar que ela vai para o inferno, ela não acredita naquilo. Mas ela me apresentou um Deus amoroso, um Deus maravilhoso. E quando eu conheci aquela família, eu vi uns crentes diferentes. Porque eu fui num jantar ali e as pessoas estavam sorrindo, cantando piada, brincando. Eu falava, mas esses crentes é diferente do que eu conheço. Porque onde eu ia, todo mundo me apontava. Mas naquele lugar era diferente. E na igreja que eu estava indo, as pessoas olhavam assim, oh, que bom que você voltou, que bom que você voltou. E não estavam preocupadas se eu ainda estava ou não estava na casa do Senhor. Toda vez que eu entrava, eu era muito bem recebido. E eu falei, isso é diferente. Isso passava pela minha cabeça enquanto eu estava ali. E aí o que aconteceu? Um dia eu peguei e liguei para ela e falei assim, olha, eu vou largar tudo aqui e vou para aí. Eu quero servir a Deus. Será que tem um lugar aí para mim? Você consegue algum lugar para mim? Porque eu já tinha largado tudo, deixado tudo. Eu estava dentro daquele terreiro, trabalhando ali, morando ali. E ela disse, pode vir. Naquela época não tinha celular como tem hoje, né? Eu falei do orelhão. Saí do orelhão e fui para lá. Na hora que eu chego naquele lugar, as pessoas que lá estavam olharam para mim e falaram assim, você pode sair daqui, mas você não chega lá. Aquilo apertou meu coração de uma maneira que eu falei assim, então tá, eu vou ficar. E fiquei pensando, por que é que isso aconteceu? E mais uma vez eu lembrei de uma pregação que eu ouvi que Deus esquadrinha os nossos corações. Ele sabe o que a gente está pensando. Ele conhece o nosso pensamento. E eu lembrava que o inimigo anda ao derredor, buscando a quem ele possa. Ele fica procurando brecha, fica tentando. Eu fiquei pensando, por que eles ficaram sabendo? Porque eu falei. Então vou tentar uma tática diferente. Fui para casa naquele dia e fechei os meus olhos e comecei a falar com Deus em pensamento. Senhor, se é verdade que o Senhor conhece os meus pensamentos e o meu coração, o Senhor sabe o que é que eu estou tentando fazer. E se eu for e tiver sucesso nesse intento, eu sei que o Senhor é Deus e eu vou te servir. Dia 31 de outubro era uma eleição e eu era mesário.
Era o único momento em que eu consegui ficar sozinho, fora da vigia daquelas pessoas que frequentavam aquele lugar. E pensei, eu vou trabalhar na eleição, depois eu saio, pego o ônibus e vou embora. Eu não vou falar para ninguém, eu vou fazer isso por conta. Mas eu sou ser humano, não aguentei, mandei um e-mail para minha esposa, através de uma outra amiga, vai que eu chego lá e ela não está me esperando. Afinal de contas, uma semana antes eu tinha dito que ia e não apareci. Aí recebi a resposta positiva, mas mesmo assim eu apaguei aquilo, fiquei com medo de alguém ver e fiquei buscando a Deus. Hoje eu entendo o porquê que ninguém conseguiu ver. Porque a palavra do Senhor diz que quando a gente entra dentro do nosso quarto, fecha a porta, a gente fala em secreto com Deus. O inimigo pode estar ao lado querendo saber o que você vai falar. Mas muitas vezes quando a gente fala com Deus, a gente fala, Senhor, eu estou quebrado, eu estou morto por dentro, estou moído. Talvez o inimigo quer ver você falar isso, mas quando você entra para o seu quarto e se rasga para falar com Deus, ele pode fazer o que for, mas ele não consegue, porque Deus tampa os ouvidos dele. Mas Deus sabe o que você está falando. Por isso que deu certo. Chegou naquele dia, peguei uma sacolinha pequenininha assim, coloquei todos os meus documentos, pus a minha melhor roupa, sapato, calça, camisa, a cueca, os documentos e saí. Fui para ali, falei na sessão, eu vou ser o último a almoçar. Fui até o último horário, no último horário, em vez de eu ir para casa, eu fui para a rodoviária. E é impressionante, eu nunca vi tanta gente que eu conhecia na vida daquela escola na rodoviária. Parecia que cada esquina, cada lugar eu encontrava um conhecido. Isso porque eu queria fazer as coisas escondido. Mas eu fui. Chegou naquela rodoviária, quem estava esperando eu? Minha esposa estava lá. E aí, ela me encontrou escondido no banheiro, porque estava cheio de gente dentro daquela rodoviária que eu conhecia, e eu não queria que as pessoas soubessem para onde eu estava indo. Porque eu sabia que eles iam tentar alguma coisa contra mim e contra ela. Ela chegou para mim e falou assim, olha, lá pro lado de casa tem vaga para você. Mas só tem se você servir a Deus. Eu falei, você não precisa nem perguntar, era exatamente o que eu quero. A gente saiu dali e foi. 31 de outubro de 2004. Daqui a alguns dias vão fazer 14 anos dessa data. Por isso que eu gosto muito de falar disso perto dessa data. Graças a Deus o Senhor providenciou essa data para que eu pudesse estar aqui falando disso. Naquela mesma noite, a gente foi para a casa do Senhor. E quando o pastor fez o apelo, eu estava lá na frente, ele orou por nós. Ela já tinha orado por mim, eu já era crente, mas eu fui lá de novo para confirmar. Aí parece que deu tudo certo, né? Mas no outro dia, pela manhã, eu estava na casa da minha cunhada e de repente o telefone liga. E minha esposa diz, olha, tem um pessoal aqui na porta de casa. Estão dizendo que você saiu de lá, roubou tudo, tem um boletim de ocorrência na mão e diz que você tem que aparecer aqui. Eu falei, eu não vou não. E aí, eles ficaram um tempo, ela disse, olha, ele não está aqui. E ela pegou, falou com aquelas pessoas foram embora. E eu fiquei pensando, como é que pode um negócio desse? Nunca tinham dito, nem sabiam como é que sabiam onde que ela ia morar. E foram justamente na casa dela. Naquela tarde, havia uma tarde da bênção na congregação ali, onde o pastor Eliseu dirigiu, Água Branca. E aí a gente falou, vamos na tarde da bênção. Fomos naquela tarde da bênção, ouvimos a palavra, saímos dali e fomos tomar um sorvete. Na hora que a gente estava voltando, porque a casa do meu sogro é bem na mesma rua, eu vi aquelas pessoas na frente da casa do meu sogro, quando eu vi, eles estavam vindo na nossa direção. Nós nos encontramos exatamente na porta da igreja. E aí, aquelas pessoas começaram a espraguejar e falar muitas coisas, e aquela que era a dirigente daquele terreiro veio na minha direção, e eu meio que assustado, dei um passo para trás, como que entrando para dentro da igreja, ela parou, olhou para a igreja e falou assim, aqui eu não posso fazer nada com você.
mas você tem 7 dias para voltar. Se você não voltar, ou você morre, ou ela morre, ou alguém da sua família vai morrer. Eu falei, tá bom, pode esperar. Mas o que ela não sabe é que quando ela disse, aqui eu não posso fazer nada contra você, ela estava assinando a derrota. Porque naquele momento eu entendi que era na casa de Deus que eu nunca mais deveria sair. Eu falei, é aqui o lugar que eu vou ficar e é aqui que eu vou servir a Deus. Falei com o pastor na época, ele disse, vamos orar, irmão. 7 dias nós oramos. 7 dias, coisas terríveis aconteceram na minha vida. Coisas extraordinárias que a gente falando, fala assim, não é possível. E eu não vou falar porque já acabou o tempo. Mas no 6º dia, o Senhor levanta, alguém lá em casa, eu não me lembro quem foi, mas eu me lembro da voz dizendo assim, porque falou aqui no meu ouvido, ó, a vitória é sua, fica em paz. No 7º dia nada aconteceu, e nós estamos aqui, há 14 anos. Nem eu morri, nem ela morreu, nem ninguém da nossa família. Por quê? Porque o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é fiel. Esse texto fala comigo por quê? Porque eu apresentava o meu corpo para coisas que eram pecado. Mas hoje eu apresento o meu corpo para servir a Deus. Eu apresento a minha vida para servir a Deus. E aí eu convido você a pensar sobre isso.